Alexandre está aqui hoje, vai estar falando hoje para a gente o que é o Espiritismo. Eu peço a todos vocês que, por favor, desliguem os celulares, tá? Alexandre, por favor. Para que a gente possa ter o estudo aqui, né, e nada tirar a nossa atenção. Então eu convido o Alexandre aqui, que ele possa fazer uma boa exposição hoje. Obrigado. Nada. Às vezes quando chega um tema de uma palestra pra gente, às vezes no momento a gente não sabe muito como é que vai armar aquela palestra, né? E quando você recebe um título assim, que ele é mais, entre aspas, teórico da parte do Espiritismo, a gente tem aquela preocupação, né? A gente fala do todo ou a gente vai bastante na parte do livro mesmo, fica bem acadêmico, bem sala de aula. E eu não queria fazer nada que fosse chato, né? Assim, tem que fazer uma coisa que conte para as pessoas que o Espiritismo é o nosso dia a dia, é o nosso pensamento, é a nossa vibração. E aí a gente pede inspiração e o pessoal mostra pra gente o que fazer, né? Bom, levando no pé da letra, basicamente a doutrina na qual a gente acredita, né? Você pode chamar de espiritismo, ou doutrina espírita, ou espiritismo. Na definição, né, do Allan Kardec, basicamente é uma ciência que trata a natureza, origem e destino dos espíritos. Então é de onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e, segundo os desígnios de Jesus, para onde vamos, de acordo com nossas ações e os nossos pensamentos. Muita gente acredita que quando a gente desencarna, nós vamos ser uma pessoa totalmente diferente. É engano nosso. Quando você passa desse plano para aquele plano que os nossos olhos não enxergam, nós seguimos sendo exatamente como nós somos. Então, se nós somos egoístas, você vai egoísta. Se a gente é rancoroso, você vai rancoroso. E se é uma pessoa boa, você vai uma pessoa boa. Não fiquem achando que a gente sai desse plano para o outro e tem uma linha de montagem esperando para colocar uma asa na gente. Porque isso não existe. Do mesmo jeito que não esperem que, né, uma região com problemas, uma região densa, de vibração baixa, só existe nos umbrais. De acordo com o seu pensamento, você pode construir um umbral para você aqui encarnado. Nossa vida, o dia a dia, pode ser um inferno se a gente quiser. E tudo está no nosso pensamento. Tudo começa na forma como a gente disciplina a nossa cabeça. No que você pensa, o quanto você não deixa os outros te irritar, né? E a gente não pode controlar como os outros interagem com a gente, mas a forma como a gente reage à agressão ou algum comentário infeliz de uma terceira pessoa, aí é 100% com a gente. Então não existe vítima. Porque para cada coisa que acontece, naquele momento, nós temos 100% do comando de como nós vamos reagir. Bem, mal, falar ou não falar alguma coisa, agredir ou não agredir, tomar uma decisão ou não tomar uma decisão. E não adianta a gente falar, quando eu fiz aquilo eu estava obsediado. Não. Não existe ninguém, nem nenhum espírito que comande o seu pensamento se você não permitir. Agora, se você quiser se deixar levar, aí você pode, né, até falar, é verdade, quando fiz aquilo lá não estava bem. Mas não é culpa de ninguém, a não ser nossa. Tá? Claro, a doutrina, ela tem 5 pilares básicos, né? Que é de onde vem o conhecimento que a gente aprende aqui numa casa como essa, escuta de palestrantes, às vezes tem a oportunidade de ver o benefício através, né, da cura dos passes, às vezes uma mensagem que vem numa mesa mediúnica, né? Então o espírito, tudo que a gente passa com a responsabilidade de estar passando da melhor forma possível para todo mundo, o que é isso, está com base nesses 5 livros. E claro, eu não vim aqui para contar os 5 livros. Eu vim aqui para contar esses 5 livros trazidos agora numa perspectiva da vida, né? Que o espiritismo não é só ficar lendo o livro. Ser um bom espírito é na hora que você põe o pé para fora do centro, o quão disposto você está
para ouvir alguém que está com um problema? Ou você está com pressa, mais preocupado para ver quem fez um post no Facebook enquanto você estava aqui? Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Que hoje em dia a parte eletrônica do mundo avançou tanto que nós estamos sempre correndo atrás, né? Nós somos os que estamos sempre atrasados. Porque a comunicação anda muito mais rápido do que a gente. Então, assim, se a gente se deixar levar pela mesmice de todo dia, de todo mundo, a gente pode passar uma encarnação. Aí quando você chega lá em cima, eles vão te perguntar o que você fez na sua encarnação para se melhorar moralmente, intelectualmente e financeiramente no tempo que você passou lá embaixo. Aí se a resposta for, olha, metade do meu dia ficava só no celular, não vai ajudar muito. Né? Você acha que o alto fala, tudo em excesso é falta de equilíbrio. Então toma cuidado até com as coisas que você deixa de fazer, as coisas que você gosta. Né? Tanta gente fala, nossa, eu adoro ir na praia, mas não vou faz 3 meses. A praia está a 10 minutos daqui. Se morasse em Montana, lá no meio dos cavalos da fazenda do Marlboro, aí ia falar, puxa, queria tanto morar perto do mar. Né? A gente deixa de apreciar as coisas simples, porque fica preocupado com o que está todo mundo fazendo, o que a mídia está falando, o que é moda hoje em dia. Né? Quando na verdade a gente deveria dar mais atenção para nós mesmos, botar mais tempo na gente. Né? Bom, para nós Jesus tem um significado. E o significado que Jesus tem nas outras religiões não é certo nem errado. Todas as religiões na Terra têm um sentido e têm um propósito. Cada pessoa está num estágio espiritual, evolutivo diferente. Então, cada religião se adequa melhor a uma pessoa. Por isso, daí o erro em se criticar ou se julgar uma religião XYZ. Né? Do mesmo jeito que, às vezes, uma criança vai melhor numa determinada escola, a gente, às vezes, se encaixa melhor numa determinada religião. Não adianta querer colocar uma criança que, espiritualmente falando, está no estágio para estar no primário, querer colocar numa classe de doutorado. Ela não vai entender o que o professor está falando. Então, se nós estivermos, né, nessa vida com a possibilidade de ter aquele gostinho ou de se adequar melhor no espiritismo, é porque de uma forma ou de outra, todo mundo já está preparado espiritualmente para absorver o que o espiritismo tem para passar. Por isso que não adianta tentar convencer um amigo, uma amiga, um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, a acreditar no que você acredita. Porque vão continuar te chamando de louco. E não vão mudar. Sabe por que não vão mudar? Porque ninguém muda ninguém. Só nós nos mudamos. E porque não é porque... Como assim? Como assim? Nós somos espíritos milenares. Ninguém aqui tem a idade que pensa que tem, 30, 40. Essa idade é a idade do nosso calendário da Terra nessa encarnação. Né? Mas o nosso espírito é milenar. 10 mil anos. Né? Eu estava conversando com o Márcio, Emmanuel e Chico Xavier estão juntos há 40 mil anos. Assim, as coisas não acontecem da noite para o dia. Né? A gente vem com os nossos vícios e as nossas virtudes. Aí você encarna, né? Ou num corpo feminino ou num corpo masculino. Aí você encontra outra pessoa. Aí você gosta de ABC e o seu jeito é ABC. Você fala, não, vou encontrar a alma gêmea igualzinho a mim, tudo igual. Que espírito é esse de 10, 50, 100 mil anos que é igualzinho a você? Por isso que a gente não acha. Aí onde vem, ser claro, dar valor nos valores principais, né? Aquilo que é importante. E aí o resto tem que ter aquela flexibilidade, né? Você nunca vai no extremo da pessoa e a outra pessoa nunca vai vir no seu extremo. Aí onde existe o esforço dos dois de encontrar um ponto médio. Agora, esperar que você, com o seu jeito, numa encarnação, vivendo 30, 40, se tiver sorte de ficar casado todo esse tempo, né?
com uma pessoa e falar, não, deixa que eu mudo ele ou deixa que eu mudo ela. Não, é muita presunção. A outra pessoa tem que gostar de você como você é e vice-versa. Né? E quando as coisas não saem bem, nada como uma boa conversa. E boa conversa no momento que os dois estejam calmos. Porque conversar quando os dois estão irritados não vai dar uma boa conversa. Né? Então, na pergunta 625, Kardec pergunta, né, ao Espírito Verdade, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é Jesus. Claro. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina nos ensinou que é a expressão mais pura da lei do amor. Jesus foi a maior autoridade espiritual que já passou na Terra. E claro, constantemente vêm seus missionários. Constantemente. Né? Antes de encarnar Jesus, veio Buda, né? Para cuidar da espiritualidade no lado oriente do mundo. Por isso que você vai para a Ásia, né? Para o Japão, pessoal, a gente tem, né, costumeiro comentário do tipo, nossa, aquele pessoal é espiritualizado, né? Claro, o budismo é muito mais antigo do que o espiritismo. 500, 600 anos. Por quê? Porque Buda veio muito antes, já enviado por Jesus. E volta e meia vem seus missionários, né? Vem Chico Xavier, vem Gandhi, vem Madre Teresa de Calcutá, né? Tem várias linhas já, né, de comentários, de palestras no mundo espiritual que falam que Emmanuel já está encarnado. A Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, já falou que ela já está, entre aspas, programada para descer na Terra. Então Jesus não para de mandar os missionários. Aí você pode ver, os missionários que vêm em nome de Jesus, eles vêm, da parte financeira falando, sempre numa situação muito simples. Nascem em lugares difíceis, né, com o básico. E quando eles desencarnam, eles ficam na mente das pessoas por milênios, por centenas de dezenas de anos. Né? Então Jesus é isso para a Terra, é a maior autoridade que já passou no planeta para dar exemplo por si próprio a todos nós. E o ser humano tem aquela mania de que a gente espera que os espíritos se intrometam na nossa vida para resolver nossos problemas. Ó, nem Jesus se meteu na vida de ninguém. Jesus veio, deixou um mandado, um ensinamento para nós, mas, né, para humilhar o caminho é com cada um de nós. Esse é o segredo. Não existe espírito se intrometendo na nossa vida. Óbvio que se você tiver a disciplina de manter seu pensamento sempre, né, numa boa vibração, procurar se irritar menos, orar com fervor, não tenha dúvida que você vai estar muito mais aberto, né, seu coronário, sua parte espiritual vai estar muito mais aberta para você absorver um pensamento induzido que vem do seu mentor. Né? Agora, se a gente está sempre irritado, não se policia, né? Daí o orar e vigiar. Então é como se você se afastasse do seu mentor, que é um anjo da guarda, que está ali velando por nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Está ali. Conhece a gente melhor do que ninguém. Né? Então, assim, o quanto você se mantém bem com você mesma, melhor a aproximação do seu mentor para com você. E aí mais chances da gente ter aquele soprozinho por aqui e por ali. Faça isso, não faça aquilo. Claro que a gente tem muito, no espiritismo, a gente erroneamente fala que eu estou sofrendo porque é meu karma. É conhecido do mundo espiritual que muito mais da metade, ou a maior parte dos sofrimentos que a gente passa na Terra, em vida, são provas ou sofrimentos construídos por nós mesmos nesta vida. A carga de karma, ela é muito mais leve do que a gente imaginaria.
Mas grande parte do sofrimento somos nós que construímos. Por diversas razões. Ganância, não querer esperar, querer ter alguma coisa quando não é na hora. Não ver aquilo que você pensa, vai isso mesmo. Né? A gente pula a onda lá, 1º de janeiro, todo mundo pula 7, alguns pulam 20, né? Dependendo do ano, você pula até mais, fica lá 3 horas pulando onda, né? E a gente fica naquilo lá, né? Pô, pula uma onda, agora vai. Só que a gente não é aquele agora vai, ou eu quero isso, eu gostaria isso, com uma fé, e depois que você pede, você continua acreditando. A gente pulando, mas assim, olha, eu quero que aconteça isso pra mim segunda semana de fevereiro, tá? No máximo. Porque eu tô com pressa. Claro, não vai acontecer. Aí não acontece, aí já começa, meu anjo da guarda não me ouve, né? Vou lá no centro, peço e não dá em nada. Aí já começa, né? Tem que achar culpado. Aí não acha encarnado, começa a culpar o pessoal de cima, né? Típico do ser humano. Nós somos assim. Né? Então, temos que pedir aquilo que a gente quer para nós mesmos, mas tipo, acreditando e deixar de criar problema. A gente cria problema facilmente, né? Na própria atitude, às vezes como fala com uma pessoa, né? Você sabe que você já não se dá bem com uma pessoa, então evita falar. Porque quanto mais atrito tiver, mais aquela pessoa está criando rancor de você. Mais aquela faísquinha está aumentando. Então evita. Dá para ser educado, né? Não maltratar, não ser rude, mas evitar. E tudo vem do pensamento. No Espiritismo a gente aprende que quando você pensa muito numa coisa constantemente, você cria o que a gente chama de forma-pensamento. Forma-pensamento é um acúmulo de energia em volta da gente, naquilo que nós estamos idealizando. E no momento correto, aquela energia que está condensada em volta da gente, ela faz com que algo se materialize. Tá? Então, isso vale para pensamento bom e ruim. Se é para pensamento bom, quem está alimentando aquela forma de pensamento são vibrações salutares, são coisas boas, são bons fluidos. Se coisa ruim, a nuvenzinha não é tão clara. E também se materializa. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que nós estamos construindo para nós mesmos. Tá? Claro. E aí vem um pouquinho mais do mundo espiritual que nos permite conhecer isso, né? Que é uma dádiva. Nós, seres humanos encarnados, a gente tem aquele vício, né, de adotar algo que é o normal do que o pessoal fala, né? Então, o pessoal fala que a paixão de Cristo, quando se fala isso, geralmente na Semana Santa, a nossa imagem vai direto no Senhor Jesus pregado na cruz, né? Ou Jesus carregando a cruz de madeira com os soldados romanos chicoteando ele. Olha o pensamento negativo do ser humano. Né? De se referir à maior autoridade espiritual que já passou na Terra, naqueles minutos infelizes dele carregando uma cruz. Esse negativismo é nosso. Porque Jesus não é nada daquilo. A paixão de Cristo é o processo que demorou para Jesus sair da vibração onde ele se encontra, reduzir o campo espiritual dele para poder se encaixar num corpinho como o nosso. Demorou 10.000 anos do nosso calendário. Tá? O alto descreve o esforço de Jesus em se reduzir espiritualmente como se nós tentássemos colocar o sol dentro de uma vasilha de barro. Ele fez isso para vir aqui dar um exemplo de amor para a gente. Isso é a paixão de Cristo. Aquela parte de Jesus carregando a cruz, aquilo infelizmente é como ele terminou a missão dele na Terra. Né? E claro, da mesma forma que quando um mergulhador precisa descer numa plataforma de petróleo para fazer um reparo, e a pressão lá embaixo é muito diferente da pressão nossa daqui no nível do mar, existe toda uma preparação dele entrar num escafandro, descer,
tomar cuidado com a pressão no ouvido. Mesma coisa de Jesus. Você sai de um mundo salutar, onde as vibrações são as mais altas, né, nos mundos celestes, onde tudo é feliz, tudo é maravilhoso, e você descer na Terra, que é um planeta de 5ª categoria, a diferença de vibração também é enorme. Então esse processo de Jesus se ajustar para sair de um mundo celeste, né, um mundo feliz, vir aqui na Terra, esse processo de condensação, ele se adequar num corpo, que foi o esforço que ele fez por nós. Né? E claro, a engenharia sideral é perfeita. O único plano que falha na Terra são os nossos. Né? Quero comprar uma casa nesse bairro com tantos quartos. Vai morar lá do outro lado com mais ou com menos quarto. Quero voltar para São Paulo em tal ano. Aí acaba ficando aqui mais 10 anos. Vou casar quando eu tiver essa faixa de idade. Ou às vezes casa muito antes ou casa bem mais tarde. Então o nosso plano é o único que tem variação gigante. Que está sujeito às nossas falhas. É o que a gente quer, na hora que a gente quer. E nem tudo vem do jeito, na hora, como a gente quer. E às vezes tem coisa que não acontece naquele ano, naquele momento da vida. Acontece muito depois. Aí você mesmo olha para trás e fala, ainda bem que não aconteceu naquela época. E às vezes as coisas que não acontecem, você só vai entender muito depois. Porque naquele momento você não estava pronto para entender. Né? Nós somos igual uma criança que quando a mãe vai na padaria, na hora de chegar no caixa, está cheio de doce, a criança fica esperneando porque toda vez que você vai na padaria quer um doce. Mas os pais mais educados sabem que se toda vez que for na padaria der um doce para a criança, vão ter problemas dentários muito mais graves dali adiante. Então a mãe repreende, fala, não vamos comprar, não vai ter. Da mesma forma Jesus. Só que a mensagem não é auditiva, né? Como a gente escuta um encarnado. Aí você pede uma coisa e não acontece. Você quer uma coisa e não vem. Isso é o alto, às vezes dando um recado para nós, não é agora a hora. Segura um pouquinho. Né? Um pouco mais de paciência. Só que a gente não ouve, não quer porque quer, aí manobra, não, eu sou persistente, eu dou um jeito. Tá bom. Só que dá um jeito para quê? Né? Toma cuidado no que a gente está tentando dar um jeito. Né? E claro, e a engenharia sideral para a descida de Jesus, tudo muito bem planejado. Né? E claro, Jesus criou o planeta Terra. Então, vocês imaginam. Se nós estamos aqui, né, ano 2014, depois da vinda de Jesus, e a Terra tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos, quando a Terra foi criada, Jesus já era essa autoridade divina. Você imagina quantos anos o Espírito de Jesus não está adiantado do nosso? Muito mais do que 5 bilhões de anos. Então nós queremos ser Jesus na Terra, vamos largar a mão de ser bobo. Porque isso não vai acontecer. Se nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para tentar fazer o que o Mestre não conseguiu? Então não tentem, ou não tentemos ser as pessoas que agradem a todos. Porque isso não vai acontecer. Você vai se desgastar, vai gastar um montão de energia sua que você poderia estar colocando em outras coisas para agradar pessoas que não necessariamente precisam ser agradadas por você. Se a pessoa quiser te respeitar, te entender, ali estamos nós, do jeito que nós somos, com nossas virtudes e nossos defeitos. Agora, você querer agradar todo mundo, principalmente dentro do ambiente familiar, hein? Que às vezes onde está a parte mais difícil. É muito difícil. Você quer que todos os tios, todas as tias, todos os primos, todos os irmãos, todo mundo se dê bem com você. É querer pedir muito, né? Porque é no mundo familiar que estão muitos dos ajustes pelos quais a gente tem que passar. Daí que muitas vezes a gente se dá melhor com o vizinho, às vezes, do que com o irmão de sangue. Por isso que às vezes quando a gente era menor, sentia que a mãe de alguém ou uma avó tratava a gente melhor do que a própria mãe de sangue. Daí no Evangelho tem família, né? Espiritual e família consanguínea.
Daí que às vezes você nunca viu alguém na sua vida, você vê ela pela primeira vez, você fala, que sensação estranha de eu... Parece que eu já vi essa pessoa, parece que eu gosto dessa pessoa, essa pessoa me cai bem. E tem outras que você olha e fala, ih, já não engoli. Né? Isso é porque nós encarnados, antes de nos vermos pela primeira vez, a gente não se conhece, mas os espíritos se reconhecem. Daí a nossa reação. Né? Então, claro, o alto é muito perfeito no seu plano. Né? Então, a descida de Jesus para a Terra, ela foi coordenada de tal forma quando houve a conjunção, né, de vibrações entre esses três planetas. E a conjunção desses três planetas criou como se fosse um corredor de vibração que descia para a Terra. E por esse corredor que Jesus desceu. Tá? E claro, esse grande plano que é desenhado pela engenharia, né, do espaço por Deus, esse plano está em andamento constante. Não só durante a descida de Jesus, mas isso está constante. A Terra agora passa pelo momento mais grave no que se diz respeito na separação do joio e do trigo. Porque nós já estamos num momento de transição planetária. A Terra vai deixar de ser um planeta de prova e expiação para passar a ser um planeta de regeneração. Qual que é a diferença? Quando um planeta de quinta categoria de prova e expiação, basicamente, tem os mundos primitivos que são pior do que a Terra, tá? Mas eu vou chegar lá. A Terra é um planeta de prova e expiação, quinta categoria. Prova é tudo aquilo que vem na sua vida, te testa, tem um começo e um fim e termina. Né? E expiação é algo que você vem com aquilo, vai passar a encarnação inteira com aquilo, desencarna com aquilo. Quem vem tetraplégico não é uma prova, é uma expiação. A pessoa não vem tetraplégica e depois de 5 anos fica perfeita fisicamente. Né? Às vezes uma mãe e um filho que são como se fossem dois inimigos constantes, se eles trabalharem muito, aquilo pode terminar. Mas geralmente, aquele atrito passa uma encarnação inteira. Por quê? Porque são espíritos milenares que vêm para se ajustar. Então, dívidas de milênios não vão se resolver em 10 anos se os dois não quiserem e não quiserem se resolver por amor. Se os dois quiserem, tem casos, com certeza, de sucesso. Mas é a minoria. A grande maioria desce com a rixa, fica junto, fica com a rixa e vai embora com a rixa. Aí na próxima desce para acertar de novo. Né? Porque na porta estreita, a porta da esquerda, nós só vamos entrar quando a gente não tiver mais nenhuma dívida. Por isso, não construais mais inimigos. Né? Evita problema. A gente tem toda uma possibilidade de começar um ano novo hoje, na hora que sair do centro. Não é 1º de janeiro, é na hora que sair do centro. Fazendo tudo diferente, pensando diferente, sendo mais positivo, acreditar mais, deixar de lado picuinha. Isso é com a gente, está aqui, ó. Não é hoje, não é 1º de janeiro, não é 15 de julho, está na nossa cabeça. A qualquer segundo começa o ano novo. E mundo primitivo são planetas ainda piores do que a Terra, onde a densidade é pior. Né? Tem gente ainda com um pensamento pior do que os daqui, tem tudo que a gente sabe que tem de ruim na Terra, lá é muito pior. E claro, o que é esse grande plano? Esse grande plano, basicamente, é a Terra vai melhorar, vai passar para um planeta de regeneração, e aqueles que não mais se adequarem na vibração da nova Terra vão ser banidos para um planeta primitivo. Do mesmo jeito que os capelinos, né? Capela é um planeta mais avançado do que a Terra. Daí o livro Exilados de Capela. Eles foram banidos de Capela porque Capela também estava num momento muito similar do da Terra de transição para um planeta melhor. Mas tinha um grupo de espíritos em Capela que eram muito orgulhosos. Usavam a inteligência para orgulho próprio. Então, o governador de Capela, em sincronismo com Jesus, acertaram que aqueles espíritos iam ser banidos para a Terra. Do mesmo jeito que, quando você não faz algo normal na Terra, se colocam numa cárcere, esses espíritos
a expulsão para a Terra foi uma cárcere para eles. E são aqueles que construíram tudo que a gente hoje ainda não entende. As pirâmides do Egito, né? Como pode aquele pessoal entender tanto do sistema solar? Aquele conhecimento vinha com eles, milenar. E o maior sofrimento para os capelinos na Terra não foi só o processo de ter sido expulso de uma pátria melhor para um lugar pior. Eles tinham consciência de que havia um mundo muito melhor de onde eles vieram. É como se você sentasse na praia de noite, num dia de céu aberto, se olhar aquelas estrelas e ter certeza absoluta que existe vida melhor em alguma daqueles pontinhos brilhando. Esse foi o maior castigo deles. Criado por eles mesmos. Né? Quando uma criança fica de castigo, não foi a mãe que fez a arte, foi a criança. A mãe disciplina. O alto é igualzinho. Quando a gente passa por algum castigo é porque a gente aprontou alguma. Né? Não foi o alto que aprontou pra gente. Depois de regeneração, mundos felizes, e depois mundos celestes ou divinos. Né? Mal existe livros escritos no planeta Terra que tratem desses mundos. Às vezes eles citam, mencionam, mas falam assim, quero ler um livro sobre o mundo celeste ou divino. Sabe por quê? Porque nós não estamos preparados para saber ou ter acesso à informação àquilo que a nossa mente não está preparada para saber. O alto só revela as coisas na hora que a gente está preparado. Então não fica tentando imaginar como é a vida lá, nem sei aonde, né? Na constelação XYZ, porque não vai ter livro para isso. Nem adianta orar, Jesus me faz sair lá no sonho. Não vai a lugar nenhum. Você não vai sair nem do quarto de onde você está. Com sorte. Né? E o Espiritismo também nos ensina que nós somos um espírito. Né? E esse espírito, um dia ele ganha a oportunidade de encarnar. Né? Então, o alto planeja com a gente qual é a nossa carguinha, né? Qual é a nossa missão nessa encarnação. O que você vem fazer, com quem que você vai descer junto, né? Quem que vai ser sua família. Tudo desenhado com muito carinho. Né? E a gente ganha um anjo da guarda. Um espírito que conhece a gente melhor do que ninguém e que vela por nós a encarnação toda. Existem situações onde o anjo da guarda ele precisa sair por um tempo numa missão. Né? Se isso acontece, existe um substituto que entra. Né? Isso é tudo muito organizado pelo alto. E se a gente sente que em algum momento você fala, sinto que eu não tenho nenhum, não fica achando que o seu foi numa missão e deixou você sozinho, não. Isso é porque a sua cabecinha, né, tipo, só fica pensando em besteira e você não tem tempo de ficar pensando em coisas boas. Porque todo mundo tem um ali cuidando da gente. Todo mundo. Tá? E outra, quando você faz Evangelho no Lar, uma segunda equipe de proteção é colocada para cuidar da sua casa. Tá? E os espíritos contam que quando eles sobrevoam a Terra à noite, eles já sabem, pelos pontos de luz que se mostram nas ruas, as casas que fazem Evangelho e as casas que não fazem. É notável. Se vê isso a milhares de quilômetros de distância. Claro, a gente desencarna. Aí se não foi muito bom, óbvio, você também não vai para um lugar muito bom. Aí tem as regiões umbralinas, né? O filme Nosso Lar mostra um pouquinho do que é aquilo. Existe região umbralina em volta da Terra e dentro da Terra. Por isso que tem espírito iluminado que não chama os habitantes da Terra só de terráqueos. Chama de terrícola também. Que significa o quê? Os que estão dentro da Terra. Porque também existe umbral dentro da Terra. E claro, se você for uma pessoa boa ou tem um merecimento para, você termina numa colônia de resgate. Olha que interessante, o espírita, infelizmente, ele carrega consigo aquela presunção de, como eu tenho acesso a tudo isso, eu sou melhor que os outros. Né?
Sabe, a gente dá tanto trabalho pro alto que Bezerra de Menezes teve que criar um hospital só para espírita desencarnado que se acha no direito de quando chegar no plano do lado de lá, que ele tem que ter regalias. E se criou o Hospital Esperança. É uma colônia espiritual de tratamento para receber só espírita que chega do lado de lá falando, bom, eu fui espírita, palestrei, cadê meu trono? Ah, amigão, deita aqui um pouquinho. Deita aqui um pouquinho, vamos conversar. Assim, dá tanto trabalho para os caras que os caras ainda têm que fazer isso, construir um hospital para nós que deveríamos estar fazendo o contrário, em ter tido acesso a essa informação toda, usar isso para se melhorar, não para se piorar, não para se achar melhor do que alguém. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Nós não somos o carro que a gente dirige, nós não somos a casa que a gente mora, nós não somos o emprego que nós temos, o título que nós temos. Nós somos o que somos. Todo o resto é empréstimo, que vem e vai assim, ó, num sopro. Né? E a gente vai. Aí chega lá numa colônia de tratamento, se acalma, né? Te dão milhões de passes, aí vem a consciência. Aí você vai ver como você foi ruim para aquele irmão, como você era egoísta com um amigo, como você deu aquela espizinhadinha naquela pessoa. Ah, não dei não. Não. Vamos passar um filminho aqui. Aí você chora, né? Fala, meu, como é que eu fiz isso? Né? Aí você fica pensando lá, um tempão. Esse lugar onde você fica pensando, que é o, né, esse estágio onde o espírito fica, chama erraticidade. Tá? E aí, claro, você tem uma conversa com mentores espirituais, né? Pô, Alexandre, ó. Pô, Ricardo, de novo fez esse erro? Né? Mas, pô, também parabéns pelo que você fez. Criou créditos. Que não é só erro, né? A gente cria... Tem sinal de mais e de menos, né? O negócio é chegar do lado de lá com a conta do banco positiva. Ou o máximo no positivo possível. Né? Depois dessa conversa, existe um acerto. Vamos descer de novo? Vida nova. Então, dependendo dos sentimentos, da sensibilidade que você tem que ganhar, às vezes você desce no corpo masculino ou no corpo feminino. Daí, errado de novo, discriminação, porque tem a opção, né, de ser gay na Terra. Nada mais é do que um espírito que viu milhares de encarnações num corpo feminino e agora recebe um corpo masculino. Então o corpo físico é de homem, mas a cabeça é de mulher. O espiritismo explica tudo. Só não aprende quem não quer. Né? Aí de novo, você se prepara para receber um corpo novo, desce na Terra, né, o mundo de prova e expiação, vai enfrentar todas as batalhas do dia a dia, todo mundo vai, né? Tem todo um planejamento espiritual, como você vai descer, em que casa, que país, que local, né? Aí de novo vem o mentor e fala, vamos lá de novo, né? E o cara não fala, ah, fila, vamos nós de novo, não. Isso aí é a gente, né? O mentor não faz isso, nunca. O alto não para de trabalhar nunca, é incansável. O alto trabalha, nós estamos dormindo, o alto está trabalhando. Não para. Então esse, não. Ou tipo, não, com ele de novo, não. Não, isso não existe. Né? Fiquem tranquilos que esse pessoal tem muito mais paciência do que a gente imagina. E aí ganha o centro. E além de tudo, para ajudar a gente ainda ganha o centro. Né? Que é um lugar onde a gente pode vir, né, acreditar que existe esperança, que tem um alto cuidando de todo mundo. Porque eu nunca vi passarinho construir celeiro. E nenhum de nós nunca viu um passarinho morrer de fome. Então, se o alto cuida de um passarinho, quem dirá de nós que na escala evolutiva estamos muito mais à frente do que o mundo, né, das aves? Jesus sabe o que cada um de nós precisa. Até aquilo que você não conta para ninguém. Aquilo que só fica na sua cabeça na hora que você põe a cabeça no travesseiro, o alto sabe com todo o cuidado do mundo. Então a gente tem que acreditar que tem gente cuidando da gente. E Jesus não veio aqui para falar nada complicado. E ele sabia que o ser humano tinha limitação.
Então Jesus contava as coisas por passagem, por parábola, por historinha. Só que se você pegar uma historinha daquela e tentar destrinchar, a gente poderia ficar aqui no centro a semana toda. Só contando uma historinha. O Espiritismo também nos ensina que existe uma lei de ação e reação. E é um perfeito mecanismo. Basicamente é tudo que você pensa, tudo que você imagina, tudo que você faz para os outros volta para nós. Mais cedo ou mais tarde. Simples assim. Simples assim. Né? Não existe ninguém que tem vantagem, desvantagem, não tem. Nem Jesus, quando veio para a Terra, né, teve aquele... Ele tinha todo o poder do mundo de usar os poderes dele para tomar vantagem, ele não usou. Os livros contam quantas vezes Jesus não cruzava com plebeus, pessoas normais, né, aparentemente falando, mas que eram espíritos trevosos encarnados, querendo arrumar um embuste para Jesus. Jesus sabia. Né, tem um livro novo chamado Jesus, o Divino Amigo, psicografado por Virgílio, ele conta tudo isso daí, as passagens de Jesus. Né, se tiverem acesso a uma biblioteca no espaço, e dali foi, né, permitido soltar alguns mais detalhes dessas passagens de Jesus. E aí, ali relata com detalhe diálogos de Jesus com esses espíritos que pareciam pessoas do povo normais, mas que eram os espíritos das trevas. Como Jesus era desafiado. Jesus poderia, no poder dele ali, dar um passe no coitado e o cara desmaiava na hora. Ele nunca fez isso. Ele convencia por amor. Do mesmo jeito que se faz na mesa mediúnica aqui. Né? Porque na força você não convence ninguém. É por amor, a pessoa tem que querer mudar. O espírito tem que querer mudar. Então, ação e reação não tem nada de castigo não, tá? Trata-se de consequências. Você fez coisa boa, vem coisa boa. Você fez coisa não tão boa, vem coisa não tão boa. Simples. E de novo, né? Mistério, né? Nossa, o mundo espiritual é um mistério. Ué, estuda mais que vai ser menos mistério. Simples assim. Né? Até as explicações para as coisas que a gente pode chamar de mais terrenas, né? Terremoto do Japão, lá com aquele tsunami, o da Indonésia, o que é aquilo ali? Aquilo ali é que a Terra está tombada, né? A Terra tem um norte, né? O norte verdadeiro. E a Terra está inclinada. O plano astral é trazer a Terra de volta para o eixo. Nisso, lugares que estão fora vão para baixo d'água, lugares que estão para baixo d'água vão para fora. Por isso que falam que nessa rotação do planeta, lugares como Atlântida, Lemúria vão voltar, né, para a superfície. Isso não vai acontecer amanhã. Nossa, amanhã vai para baixo tudo. Não, não vai, amigão, não é assim. Isso vai demorar milhares de anos. Essa é outra coisa também. Fim do mundo. Esse fim do mundo que a gente fala, não é o fim do mundo da Terra. Aí já vem filme, né? Uma onda cobrindo Nova York. Aí já vai até na janela ver se está vindo a onda, né? Pessoal, esse fim do mundo é o fim do mundo mental. É o fim da extinção de um pensamento egoísta, de um pensamento de luxúria, de ganância, de trapacear o outro, de trair. É esse o mundo que vai acabar. Esse é o fim do mundo. Para vir um mundo novo. Um mundo de amor, um mundo de carinho, um mundo de lealdade. Esse é o fim do mundo que está vindo. E está vindo mesmo. Mas não é da noite para o dia, não é nem 31 de dezembro de 2012. Nem vai ser 2015, nem 2020. Vai ser mais ou menos, o que se está mais ou menos, porque não existe preto e branco para o mundo espiritual, né? Porque o desígnio da Terra, né, a velocidade que as coisas evoluem, é uma combinação do pensamento coletivo da Terra e das ações do alto. Né? Mais ou menos ano 3000, quando a Terra vai estar passando para o estágio de regeneração. Então não se preocupem, que todos vamos voltar aqui milhares de vezes. E o centro vai estar cada vez maior.
Na profissão, o que o Espiritismo nos ensina? Ponha amor naquilo que você faz. Simples assim. Ponha amor naquilo que você faz. Vai fazer alguma coisa, concentre-se no que está fazendo. Não tenta fazer 200 coisas ao mesmo tempo. Que vai sair 200 mais ou menos bem feitas. Né? As coisas que são importantes, faça bem feito. E faça quando estiver bem de cabeça. Decisão importante,